Olá! Bem, quem observa o universo evangélico hoje em dia se depara com uma variedade imensa de igrejas e ensinamentos, não é mesmo? E aí surge aquela pergunta: como é que a gente consegue diferenciar uma doutrina que é central, da base, de algo que talvez seja um desvio? Para nos ajudar a pensar sobre isso, vamos mergulhar hoje numa ferramenta de análise bem interessante, proposta pelo professor mestre Henrique Messias. É como se fosse um guia para a gente navegar nesse cenário tão complexo. E veja só, o material de estudo do professor Messias já começa com esse alerta bíblico falando sobre falsos profetas. Isso já dá o tom da coisa, né? É justamente por essa preocupação que o método de discernimento é visto como algo tão essencial. A ideia é ajudar a identificar ensinamentos que, de acordo com essa análise, poderiam desviar as pessoas do caminho da fé. Então, antes de mais nada, vamos tentar entender o mapa do protestantismo, pelo menos como o autor nos apresenta. Afinal de contas, para usar qualquer ferramenta de análise, primeiro a gente precisa conhecer o terreno onde estamos pisando. Ok, o ponto de partida é a Reforma Protestante lá no século XVI. Dela nasceram as igrejas que a gente costuma chamar de históricas ou tradicionais, essas que estão aí na tela. Elas são, digamos, o tronco principal de uma árvore que depois deu origem a inúmeros outros galhos, cada um com suas próprias características. E claro, essa diversidade toda acaba levantando uma questão que é fundamental. Com tanta coisa sendo ensinada por aí, como é que se pode analisar a validade de uma doutrina? Como é que se navega nesse oceano de ideias? É exatamente aqui que o professor Messias entra com uma abordagem bem prática. Ele propõe uma metáfora, a metáfora de filtros. Pense neles como peneiras criadas para separar o que seria a doutrina essencial de possíveis erros, de distorções. E essa estrutura é composta por 4 filtros, que funcionam em sequência. O primeiro olha para a fonte da revelação, ou seja, a Bíblia. O segundo para a divindade de Cristo. O terceiro foca na pessoa do Espírito Santo. E o quarto, na doutrina da salvação. E segundo o autor, os 2 primeiros são a base de tudo, sabe? O verdadeiro alicerce dessa análise. Certo. Vamos entender o primeiro filtro, a revelação de Deus. A pergunta aqui é bem direta, bem objetiva. A autoridade final, máxima, do grupo é somente a Bíblia? Ou será que existem outros livros, novas revelações, talvez profecias que são colocadas no mesmo nível ou até acima das Escrituras? Então, esse é o primeiro ponto de checagem. A Bíblia é tratada como a palavra final e suficiente. De acordo com essa metodologia, qualquer coisa que se adicione a ela ou que tente tomar o seu lugar já acende um grande sinal de alerta. Seguindo em frente, vamos para o segundo filtro, que é a divindade de Cristo. Aqui o foco é quem é Jesus para aquele grupo. Ele é reconhecido como plenamente Deus? O autor faz questão de destacar que negar a divindade de Cristo é uma das heresias mais antigas que existem, porque isso mexe com a própria base da salvação na fé cristã. A lógica é, se Cristo não é Deus, segundo essa visão, o seu sacrifício não teria poder para salvar. Bom, agora que a gente já entendeu a teoria por trás dos filtros, vamos ver como a análise usa isso na prática para identificar o que o autor chama de características pseudo-evangélicas. Ou seja, como é que a teoria se aplica no mundo real? Um dos principais sinais de alertas que ele aponta é quando um líder humano começa a ser elevado a um status quase divino. A pergunta que se deve fazer é: o foco da adoração, da mensagem, está em Cristo ou está na figura do líder, nas suas palavras, nas suas experiências pessoais? Isso aqui ilustra bem a seriedade com que a análise enxerga esses desvios. Eles não são vistos como uma simples diferença de opinião, não. São vistos como uma distorção grave, que tira Cristo do centro da fé, o que na teologia cristã é, sem dúvida, um erro fundamental. E para a coisa ficar ainda mais concreta, o material traz exemplos práticos do que ele considera ser esse culto ao líder. Esse caso da toalhinha ou do suor do pastor ilustra bem como objetos ou até fluidos corporais de um líder podem passar a ser tratados como se tivessem um poder sagrado em si, um poder que a doutrina tradicional diz pertencer somente a Deus. E tudo isso nos leva a um último ponto. Um ponto crucial de discernimento que a análise apresenta: a diferença entre o que é doutrina e o que é costume. E segundo o autor, essa é uma distinção que, perigosamente, muitas vezes acaba sendo ignorada. A diferença aqui é bem clara. Doutrina para o autor são os princípios essenciais e inegociáveis da fé que vêm da Bíblia. Agora, costumes. Costumes são práticas, são tradições criadas por pessoas. Eles podem mudar com o tempo, com a cultura e não têm a mesma autoridade da doutrina. E aqui que mora o grande perigo de acordo com essa análise.
é quando tradições humanas são ensinadas e exigidas com o mesmo peso de um mandamento bíblico. Confundir essas duas coisas é um erro que pode levar a desvios muito sérios na fé e na prática cristã. E assim, ao final desta análise, a estrutura que nos foi apresentada deixa uma pergunta importante no ar. Não se trata apenas de um método de avaliação teológica, mas também de um convite à reflexão. Em meio a tantas vozes, a tantas informações, quais são os filtros que cada um de nós usa para separar o que é verdade